Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar essa nossa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Vamos começar primeiro, com as atividades que eu deixei e depois nós vamos verificar os exercícios também que eu deixei aqui durante a videoaula. Olha só, número 10. O site de uma companhia aérea mostra as localizações das poltronas de um avião. Os quadradinhos em branco representam poltronas disponíveis. A poltrona A4, por exemplo, localiza-se ao lado de uma das janelas e está disponível. Olha só, gente, A4, tá vendo? Está do lado de uma janela e está disponível. Quantas poltronas ainda estão disponíveis nesse avião? 24 poltronas. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Era só você contar, né? Quais são as localizações das poltronas disponíveis no lado do corredor e no lado da janela? Olha só, no corredor, gente, D2, D4, D11, C8 e C10. Nas janelas, F1, F5, F7, F8, A3, A4, A10, A11 e A14. É só vocês verificarem, né, gente? Aqui a localização, letra e número, né? Letra C. Se 3 pessoas desejarem viajar lado a lado nesse voo, quais são as localizações das poltronas que elas devem comprar? A10, B10 e C10. Olha aqui, gente. A10, B10 e C10 são os que têm uma ao lado da outra, né? Número 11. Observe o estacionamento de um supermercado. Nele, cada vaga é indicada por uma letra e um número. Qual a vaga ocupada pelo carro verde? Gente, C6. Olha aqui, ó, C6, o carro verde. E qual a cor do carro que ocupa a vaga A4? Vamos lá. A4 é o carro azul, ok? Quais vagas estão ocupadas neste estacionamento? Gente, olha aqui, ó. A3, A4, A10, B3, B12, C6, C8, C13, D2, D9, D15. Ana Paula, você falou muito rápido. Vamos lá. Olha aqui, A3, A4, A10. Olha como que é fácil. Por isso que eu falei mais rápido. B3, B12, C6, C8 e C13. D2, né? D9 e D15. Muito tranquilo, gente. É só olhar letra e número, igual batalha naval. Número 12. Observe a figura reproduzida no diagrama abaixo. Sabendo que o vértice A desse hexágono tem coordenadas 3 e 9, olha aqui, ó. 3 e 9, porque olha só, 1, 2, 3. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que é 3 e 9. Entenderam? Nós começamos a contabilizar como 1 aqui, ó. Presta atenção no cursor, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria isso, entendeu? E começando a contabilizar como 1 aqui. E lembra que eu falei com vocês que sempre tem o eixo horizontal e vertical? A gente começa falando do eixo horizontal. A gente coloca primeiro a referência do horizontal e depois do vertical. Vamos lá, então sabendo que o vértice A desse hexágono tem coordenadas 3 e 9, determine as coordenadas dos demais vértices. Olha só, gente, B, 8 e 9. Por que B, 8 e 9? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Ele está em 8 aqui. E se você contar aqui, ele vai estar em 9, contando de 1 em 1 aqui. Você pode até enumerar para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. O B, 8 e 9, o C, 10 e 5, o D, 8 e 1, E, 13 e 1 e F, 1 e 5. Vamos falar do E aqui. Olha só, gente. 1, 2, 3. Estão vendo? E aqui, 1, 3 e 1. Por isso que tá aqui a resposta 3 e 1. Viu? Muito tranquilo. Número 13. Observe os quadrados a seguir. Quais são as coordenadas dos vértices dos quadrados? Olha só. O quadrado ABCD. Quais são as coordenadas, gente? O ponto A fica no 4 e 3. O ponto B, 6 e 3. O ponto C, 6 e 5. O ponto D, 4 e 5. Estão vendo como que é fácil? E esse quadrado aqui? Aqui estão as respostas para vocês. Mas o que você tem que pensar? Gente, eu creio que todo mundo acertou essas. Porque olha só. O ponto I aqui, olha, está em 12 e 3. Vocês estão vendo? Cadê o ponto I aqui, gente?
Ah, tá. Eu tô olhando desse próximo aqui. É porque aqui tá a letra B já, né? A letra B é desse quadrado aqui, pulou. Poderia ter sido desse, né, Sextano? Não concordam? Pra ter ser em ordem. Mas vamos pensar aqui nesse aqui, ó, então, que são essas respostas. O ponto E aqui, se ele está em cima, eu já falei isso com vocês também, ele está em cima do eixo X aqui de 21, então é 21 em X e 0 em Y, tá? O F, 25 em X e 0 em Y, ou seja, a coordenada é 25 e 0. G, aqui ó, 25 e 4. H, 21 e 4. Vocês lembram que eu falei que toda vez que for o ponto em cima aqui do eixo, por exemplo, se for nesse ponto aqui, qual que seria a coordenada dele? 17 e 0. Se fosse bem em cima aqui, já seria 0 primeiro e 6 em Y. Falei isso com vocês, tá? Vamos lá na letra B. O quadrado IJKL, esse aqui, é uma redução, uma ampliação ou uma reprodução do quadrado ABCD? Gente, é uma redução, ok? Número 14. Tobias desenhou em um diagrama o triângulo ABC, cujas coordenadas dos vértices são A, 1, 1, B, 5 e 1 e C, 1, 3. Em seguida, ele desenhou o triângulo DEF, que é uma ampliação do triângulo ABC na escala 2 para 1, e o triângulo AHI, que é uma redução do triângulo ABC na escala 1 para 2. Sabendo que as coordenadas do ponto D são 6 e 2, determine as coordenadas dos outros vértices do triângulo DEF. Gente, eu deixei uma sugestão aqui, eu não vou focar, deixa eu explicar para vocês, nessas atividades de redução e ampliação, porque esse não é o meu foco. O meu foco são as coordenadas. Vocês precisam identificar as coordenadas, mas ampliação e redução aqui não é o meu foco, tá? Então, por isso eu deixei só as respostas para vocês, essas de rosinha aqui. O meu foco é você saber dar as coordenadas, não simplesmente ampliar e reduzir, tá bom? Número 15. No labirinto, em um parque de diversões, representado pela malha quadriculada, encontra-se 7 crianças: Ana, Carol, Samantha, Denise, Roberta, Eliana e Larissa, representadas por pontos identificados pela letra inicial do nome de cada uma. A malha é formada por quadrados cujos lados medem 1 centímetro. Equidistante é a mesma coisa que tem a distância igual. Considere que cada criança pode se deslocar apenas na direção vertical ou horizontal dentro do labirinto. Desse modo, Ana encontra-se equidistante de Samantha e de Denise. A Ana, ela tem a mesma distância da Samantha e da Denise, ok? Tranquilo esse aqui, né? É só vocês contabilizarem quanto que ela andaria aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tá? Agora sim, o que me interessa mais também, né, gente? Igual eu falei, tanto também aqueles outros iniciais, sim, tá? Só essa questão da redução e da ampliação que eu não vou focar muito com vocês. Eu preciso da questão do plano cartesiano para que vocês marquem os pontos. Olha aqui. Eu vou marcar todos esses pontos aqui nesse plano. Oh, desculpa, gente. Foi a mais. O ponto P, 2 e 6. Olha aqui, 2 e 6. Estão vendo? Primeiro eu olho o eixo horizontal, que seria o eixo X, depois o vertical, que seria o eixo Y. Segundo ponto, 4 e 0. Lembra que eu falei desse 0? Se é 4 e 0, gente, é 4 em X, ou seja, 4 na horizontal e nenhum na vertical, que seria o Y. Então eu marco em cima de 4. Olha aqui, ó, em cima de 4, ok? O R, 1 e 1, ficou tranquilo, olha, 1 e 1. Depois eu vou pausar aqui para vocês verem melhor, eu tô voltando pra gente ver os pontos. O S, 3 e 5, olha aqui, gente, 3 e 5, ok? Muita gente confunde, coloca assim, ó, 5 e 3, não, é 3 e 5, porque eu olho primeiro esse horizontal. O T, 2 e 4, olha aqui, T, 2 e 4, e o U, 5 e 2, 5 e 2. Ok? Tranquilo? Conferem se vocês fizeram dessa forma. Muito importante que quando vocês construam essa malha quadriculada aqui, vocês façam de 1 em 1 centímetro, tá? Gente, desculpa que eu fui um pouco a mais. Indique os pares ordenados que correspondem aos pontos no plano abaixo. Olha só, gente. O ponto A fica em 10
9, ok? O ponto B, olha só, 5 e 9. O ponto C, 6 e 7. O ponto D, cadê D aqui? Aqui, ó, 2 e 8. O ponto E, 8 e 3. O ponto F, 10 e 0. O ponto I, 2 e 0. Ele está em cima, vocês estão vendo? O ponto H, 0 e 5. Isso que eu quero que vocês percebam, que quando ele está em cima do eixo X, o Y é 0. Quando ele está em cima do eixo Y, o X é 0, tá? Aqui foram as respostas, mas eu falei para vocês também, não é verdade? Tá, eu falei o I antes do H, mas tá tranquilo, né? Vamos lá agora para o capítulo 10, números decimais. Nós passamos um pouco mais rápido essa questão dos pares ordenados, gente, porque isso também não é um conteúdo específico do sexto ano. Vocês aprendem a construir gráficos e fazer essa representação no sétimo ano também. O livro dá uma adiantada, tá? Então, nós já sabemos um pouco sobre pares ordenados, mas nós aprofundamos isso depois que nós aprendemos equações, tá? Vamos falar dos números decimais agora, lá no capítulo 10. Gente, números decimais são tão importantes pra gente, pro nosso dia a dia. Nós utilizamos os números decimais em uma das coisas que nós mais utilizamos. Pensa aí, enquanto eu vou tomar um pouquinho de água. Pensa o que nós precisamos. Não é que é uma coisa essencial. Gente, não é essencial no mundo. Gente, pra gente fazer várias coisas, inclusive estudar, inclusive nós trabalhamos também para isso. O que a gente precisa? Pensa aí. Nós não precisamos de dinheiro? Ô, Ana Paula, mas os sentimentos, o amor é o que mais importa. Sim, sim. Mas nós precisamos de dinheiro pro dia a dia, para nos alimentarmos, para morarmos, para sobrevivermos. E os números decimais, nós operamos com dinheiro. Olha só. Dinheiro, gente, tem tudo a ver com números decimais, ok? Quando eu falo em décimo, gente, eu deixei aqui algumas coisas do livro só para vocês fazerem a leitura para mim. Mas o livro está falando aqui, olha, de décimo, olha só, de centésimo e de milésimo. O que seria décimo, centésimo e milésimo? Quando eu falo 0,1, gente, é como se fosse um décimo. Quando eu falo 0,01, é como se fosse um centésimo. Quando eu falo 0,001, é a mesma coisa de um milésimo, tá? Então, décimo, centésimo e milésimo, sempre, olha só, por exemplo, se fosse 0,2, não tem só um número depois da vírgula, seria décimo. Os 2 números depois da vírgula nós lemos como centésimos e 3 números como milésimos, ok? Olha aqui. Décimo, centésimo e milésimo no quadro de ordem de classe. Olha, por exemplo, no capítulo 2, estudamos como representar números naturais no quadro de ordens e classes. Agora vamos verificar como podemos representar os seguintes números decimais nesse quadro. Olha aqui, essa parte antes da vírgula, gente, é a parte inteira. Então, se eu for ler isso aqui, eu vou falar como 601 inteiros e 2 décimos, porque só vai até a parte do décimo. Isso que eu acabei de falar ali com vocês. Aqui não tem 2 números, então aqui, ó, tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira. Aqui seriam 23 inteiros e 15 o quê? Centésimos. Aqui, antes da vírgula é a parte inteira, então 4 inteiros e 23 milésimos, porque olha aqui, gente, ó, décimo, centésimo, milésimo, viu? Olha aqui, veja como pode ser feita a leitura desses números. Aqui, gente, 601 inteiro e 2 décimos. A gente pode falar 601,2? Pode, não está errado, mas a gente tem que saber que quando tem um número aqui, décimo, 2 centésimos e 3 milésimos, ok? Números na forma decimal e na forma fracionária. Gente, transformação de números na forma decimal para a forma de fração. Como assim, professora? Olha aqui, por exemplo, aqui no livro tem vários exemplos, mas eu quero que vocês sigam um cursor comigo, tá? 0,14. Eliminando a vírgula, gente, que número que você está vendo? Não é o 14? Então, ele vai ficar no numerador. Gente, não é número decimal, não é fração, olha só, número decimal. Então, embaixo você tem que colocar o 1 no denominador.
Não são dois números depois da vírgula, então você coloca 2 zeros. Olha como que é facinho. Olha aqui, ó. 3,7. Ignorando a vírgula. Olha aqui, eu vou deixar o cursor em cima. Eu estou ignorando a vírgula. Que número que eu tenho? Ó, o cursor desapareceu. Fazendo pegadinha comigo. Que número que eu vou ter aqui? 37. Então, eu vou colocar 37 no numerador. E eu sempre coloco o 1 no denominador por ser número decimal, ok? Então, quantos números depois da vírgula? 1. Então, eu tenho uma casa decimal, eu coloco um 0. Não é tranquilo? Olha só. Agora, a transformação de um número na forma de fração para decimal. Gente, presta atenção. O livro também coloca várias formas de fazer, mas eu quero que vocês verifiquem aqui o meu cursor. Olha aqui. 6 décimos. Presta atenção. 6 décimos. Que número que você está vendo no numerador? 6. Então, você escreve o número 6. Aqui o décimos não tem um 0, então quer dizer que esse número tem que ter uma casa decimal. Você vem cá e conta, ó, 1 e coloca a vírgula. Olha esse aqui, olha. 4 décimos. O que eu tenho que fazer? Eu coloco o número 4. Décimos não é 1 0, então eu venho cá e conto 1 0, ó, uma casa decimal, 0,4. Exemplo aqui, olha. 2 centésimos. Eu coloco o 2, eu escrevo o 2. Isso aqui eu tô passando, gente, de fração para número decimal. Eu escrevo o 2 centésimos. Não tem que ter duas casas decimais porque tem 2 zeros. Eu venho cá e conto 2, conto uma casa, duas casas e coloco a vírgula. Então, seria 0,02. E também, pensa só, gente, 2 sobre 100 não seria 2 centésimos? Para eu ler 2 centésimos, lembra que eu falei que tem que ter duas casas? É muito facinho. Nós já aprendemos sobre isso, viu, gente, anteriormente, no ano passado. Mas a gente volta dando essa revisãozinha aqui, tá? Então, aqui, ó, vem aqui no livro também dando continuidade. Qual é o número decimal equivalente à fração 7/25? É só você dividir 7 por 25 também, gente. Vai dar 0,28, ok? Agora, nós vamos falar de uma coisa muito tranquila, que é a comparação de números decimais. Gente, comparar alguma coisa é falar se ela é maior, menor ou igual. Quando nós vamos comparar números decimais, olha aqui, o que nós temos que comparar primeiro? Nós temos que comparar a parte inteira. Ana Paula, você não está lendo aqui do livro, não? Não, eu estou mostrando para vocês assistam a aula, vão folheando o livro para vocês verem onde que está essa matéria. Nós temos que ter um material de consulta. Quando nós vamos comparar dois números decimais, nós comparamos primeiro a parte inteira. Vai ser maior aquele número que tiver a maior parte inteira. Se essa parte inteira for igual, eu tenho que comparar agora a parte dos décimos. Aquela que tiver a parte do décimo maior é o maior número decimal. Se a parte inteira do número e a parte decimal for igual, eu já vou comparar o quê? A parte centesimal, dos centésimos. Ai, Ana Paula, que complicado. Gente, não é não. O que é maior, 7,4 ou 7,2? Pensa no dinheiro, R$ 7,40 ou R$ 7,20? Olha aqui, por exemplo, olha. 14,36 ou 14,57? Tem tudo aquilo, ó. Está igual a parte inteira, compara então a parte decimal. Ou então pensa, gente, R$ 14,36 ou R$ 14,57? Olha aqui. 9,158 ou 9,126. Só pelos números você consegue. Você tem que saber que você compara primeiro a parte inteira, depois a dos décimos, centésimos e milésimos. Mas se você levar pela questão do número em si, como se fosse um dinheiro, é muito fácil de saber também, não é verdade? Vou deixar para vocês, são vários exercícios, mas eles são bem simples. Façam com muita atenção que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, eu volto fazendo a correção e dando continuidade aos números decimais, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.